Olá para você de casa, começa pela TV Câmara o programa Ponto de Vista e hoje a gente tem um programa Ponto de Vista especial. Vamos fazer um balanço do biênio 2019-2020. Temos aqui o presidente da Câmara Municipal, o pastor Eliezer de Carvalho. Então a gente vai fazer um balanço aí de como foram as atividades parlamentares nesses 2 últimos anos durante a gestão do pastor Eliezer de Carvalho, a quem eu já agradeço a presença por estar participando aqui do Ponto de Vista, dando uma prestação de contas para a população, né, pastor? Isso mesmo, Tiago. Queria cumprimentar você, todo o nosso pessoal aqui da TV Câmara, cumprimentar o nosso público aí que está em casa acompanhando esse programa, esse balanço, desejar a todos vocês a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejar a vocês saúde, chegando ao final de mais um ano complicado, um ano difícil, mas o mais importante de tudo isso é que chegamos ao final de mais um ano, né? Uhum. Pastor, antes da gente entrar em 2020, a gente também não pode deixar de mencionar 2019, que também, apesar da gente não ter uma crise como a gente está enfrentando, a pandemia, mas a gente também, o senhor assumiu a presidência e depois enfrentou alguns momentos turbulentos, como foi uma cassação do prefeito, e isso também foi um momento difícil que exigiu, assim, vamos dizer, né, um jogo de cintura para gerenciar, para administrar todo esse momento difícil, né? Com certeza. Em 2019 nós chegamos à presidência da Câmara. A gente tinha esse objetivo, né? No primeiro biênio a gente tentou, faltou um voto, e depois no segundo biênio a gente tentou novamente, colocou o nosso nome e conseguimos viabilizar e chegar à presidência da Câmara. A gente não sabe, né, o futuro, a gente não conhece o futuro, mas a gente sabe que todas as coisas que acontecem não é por um acaso, não é por uma coincidência. Eu acredito muito nos propósitos de Deus. Então eu acho que a gente estava no lugar certo, na hora certa, para fazer parte desse momento tão difícil para a nossa cidade, onde realmente a gente teria que estar ali naquela cadeira, onde nós estávamos enfrentando uma crise política, uma crise também institucional, e a cidade estava numa situação muito difícil, onde estava tendo várias denúncias, não de vereadores, não teve denúncias de vereadores na Câmara. Todas as denúncias que nós tivemos na Câmara foram de cidadãos, de pessoas comuns da cidade, que naquela época começaram a protocolar na Câmara pedidos de impeachment, denúncias, e algumas delas foram arquivadas, mas houve uma que realmente viabilizou, foi para as comissões e acabou chegando numa sessão de decisão de um impeachment ou não do prefeito naquela época. Então foi uma sessão muito difícil. É claro, eu não imaginava passar por isso, eu não pensava em realizar uma sessão tão turbulenta como aquela, tão difícil para a nossa cidade. A gente não tem alegria de presidir uma sessão do tipo daquela, porque a gente fala do futuro da nossa cidade. Era tudo muito incerto, né, Tiago? Porque a gente tinha que tomar uma decisão ali, falando do futuro da nossa cidade. Então, se a gente tomasse uma decisão errada, quem que ia perder? Era a nossa cidade. Uhum. Então, era um momento muito tenso, de responsabilidade, onde você tinha que dar um voto. Então, isso poderia cair nas suas costas com uma grande responsabilidade de você estar prejudicando a cidade por tirar um prefeito, né? Ou poderia ser uma atitude correta. Mas 11 vereadores, mais da maioria, né, tomou a decisão por tirar o prefeito na época, porque realmente a situação precisava melhorar, estava muito difícil. Então é aquilo que a gente fala, a gente não conhece o futuro, mas hoje a gente sabe que a decisão foi acertada. Pastor, e só para que o público possa conhecer, porque às vezes o público conhece mais o presidente por presidir a sessão, né? Mas o cargo de presidente vai muito além disso. Praticamente ele é um gestor
do Poder Legislativo, né? Com certeza. O cargo de presidente não é só para ele presidir uma sessão. Talvez isso seria o mais fácil, você presidir uma sessão. É porque você tem toda uma equipe por trás, ali te auxiliando, te ajudando. Então, mas o mais difícil realmente é você administrar uma Câmara que tem funcionários, né? A nossa Câmara Municipal ela tem uma estrutura muito grande. Além da Câmara, nós temos a TV Câmara, então nós temos vários funcionários, nós temos um orçamento, nós temos contratos dentro da Câmara. Então você precisa realmente ser um gestor e administrar, saber lidar com os vereadores, atender funcionários também, atender autoridades que vêm na Câmara. Então você tem que ser uma pessoa que tem certas condições de estar ali, porque senão você pode também gerir de uma forma errada, e o presidente ele é responsável. Tudo que acontece passa na mesa do presidente e ele que assina. Então se ele toma uma decisão errada, também ele vai responder, porque as suas contas do presidente, a conta dos presidentes, elas também são aprovadas, pelo Tribunal de Contas. Então ele pode ter as contas reprovadas, ele pode ficar até inelegível, dependendo de alguma coisa que ele fizer. Não que ele vai roubar, mas às vezes uma coisa errada, uma coisa que passar juridicamente, ou que foi errada. Uma interpretação do tribunal que não deveria, né? Então qualquer coisa que aconteça, quem na verdade responde é o presidente da Câmara. Então é uma responsabilidade muito grande. A lei ela muda direto, a nossa lei muda muito. Então realmente é um cargo de muita responsabilidade. Pastor, e para fechar 2019, também dentro dessa questão que o senhor falou de gestão, de gerenciamento, né, a composição da mesa diretora, né, tem o primeiro secretário, o segundo secretário que também ajuda, né, auxilia nesse sentido, o presidente. E o senhor pautou o teu mandato no sentido de ter a responsabilidade para economizar recursos, e aí em 2019 foram mais de 2.700.000 que foram repassados ao município, né? Sim. Então isso está dentro daquilo que a gente está falando, né? Dentro de uma gestão. Eu fui um presidente e tenho o entendimento que a Câmara Municipal ela precisa dar estrutura para os vereadores, né? Então o vereador ele tem que ter estrutura para trabalhar, para ele poder produzir, né? Nós temos câmaras municipais em alguns lugares da nossa cidade, principalmente das cidades pequenas, que o vereador não tem um carro para viajar, o vereador ele não tem um gabinete, às vezes é um assessor para atender todos os vereadores. Isso acontece muito em cidade pequena. Então o vereador ele não tem estrutura para poder trabalhar e trazer resultados para a cidade. A nossa Câmara Municipal ela tem uma estrutura muito boa. E se a gente for fazer um levantamento de recursos que os vereadores trouxeram para a nossa cidade, de emenda parlamentar, nós vamos ver que realmente isso foi resultado de uma estrutura que a Câmara dá para eles poderem trabalhar. Então cada vereador tem o seu gabinete, cada vereador tem o seu assessor. Na Câmara Municipal ela tem motorista para levar os vereadores para viajar, enfim. E isso faz com que o vereador ele realmente produza e traz resultados, né? Daqui a pouco nós vamos falar de algumas emendas parlamentares que nós trouxemos. E se você não for atrás, se você não for lá pegar na mão do deputado, se você não for lá olhar no olho dele, se você não for lá e pedir, os recursos não vêm, não adianta. Ninguém lá em Brasília vai olhar assim no mapa e falar, pô, tem Tupã aqui, vamos destinar recursos. Não acontece isso, né? É certo modo, assim, uma inocência pensar dessa forma, né? Por isso que às vezes por isso que é necessário esse contato do vereador, que é o representante do povo, com esferas superiores, né? No caso, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, né, pastor? Sim, com certeza. Às vezes a população reclama que o vereador gasta com viagem, mas a população ela não deve olhar isso. Ela deve olhar quanto que o vereador trouxe para a cidade.
entendeu? É isso que a população tem que olhar. Porque às vezes ela entra lá no portal de transparência, o vereador gastou tanto com viagem, isso é um absurdo. Não, não tem que olhar desse jeito. A população tem que olhar assim, eu quero saber quanto que esse vereador, ele trouxe de recursos para a nossa cidade. Porque às vezes o recurso que ele traz para a cidade é 20, 30 vezes mais do que ele gastou. Então compensou. Então é esse olhar que a população tem que ter com relação às viagens dos vereadores. Não é quanto ele gastou, mas é quanto ele trouxe de recursos para a cidade. Agora, se ele gastou e não trouxe recursos nenhum, aí ele está dando gasto. Mas se ele realmente viajou e ele trouxe lá 200, 300, 500, 1 milhão, 800 mil para a cidade, para investir na saúde, infraestrutura, no esporte, em qualquer departamento da cidade, então esse vereador ele não deu prejuízo, ele deu lucro para a cidade. Então eu sempre vi dessa forma, que a gente tem que dar estrutura para o vereador trabalhar, tá? Mas a gente também tem uma responsabilidade de não esbanjar o dinheiro público. Então, do ano de 2009, nós conseguimos economizar, fazer uma boa gestão e devolvemos aí R$2.701.000 para os cofres públicos da prefeitura e foi muito bom. Desses R$2.701.000, nós pedimos para o prefeito que separasse R$500.000 para ampliar o pronto-socorro da Santa Casa. Isso foi feito matéria com os gestores da Santa Casa, o prefeito. Então houve esse compromisso de a gente poder, a Câmara, colaborar por ter economizado esse dinheiro, de investir R$500.000 ali para ampliação do espaço físico ali do pronto-socorro da prefeitura, da Santa Casa. Não foi feito, Tiago, porque logo depois entrou a pandemia, a Santa Casa não podia mexer na sua estrutura para o atendimento ao público. Comprometer, não podia comprometer naquele momento que estava tendo muita procura, e se fosse mexer ia ter que isolar aquela área. Então isso foi adiado aí, quem sabe o ano que vem isso pode ser realizado, mas é um trabalho de economia da Câmara Municipal, num acordo aí com o prefeito, de poder ampliar o pronto-socorro da Santa Casa. E esses recursos é muito bom no final do ano, Tiago, que você sabe, chega no final do ano, a prefeitura chega numa situação muito difícil. Já recebeu tudo que tinha que receber, de impostos, tanto do governo, tanto dos cidadãos, e a prefeitura chega praticamente sem arrecadação. E quando esse dinheiro entra para o caixa da prefeitura, com certeza vai dar um alívio para o prefeito. Geralmente é com esse dinheiro que o prefeito paga aí o 13º dos funcionários públicos. Então é importante ter essa parceria, essa consciência de dar estrutura para a Câmara, para os vereadores trabalhar, mas também ter responsabilidade na hora de gerir aí os recursos públicos. Falando em recursos, e essa questão de ter contato com instâncias superiores, o senhor também foi responsável por trazer recursos para a Santa Casa, emendas parlamentares, Sim, então agora em 2020, no meio da pandemia, nós procuramos nosso deputado federal, o pastor Jefferson Campos, e falamos para ele que a gente precisava de uma ajuda aqui, e ele enviou para nós R$400.000, e esse dinheiro foi usado então na Santa Casa, toda essa questão aí do Covid-19, então foram 400 mil que vieram e que de alguma forma foi muito bem-vindo e ajudou a saúde da nossa cidade, que esse momento tão difícil aí do coronavírus e que se gastou muito com EPIs e com todo tipo de estrutura que a Santa Casa teve que ter, contratação de funcionários por causa dos leitos de UTI novos que precisou serem abertos. Então isso aí realmente são milhões de reais, e então eu acredito que veio em boa hora esse recurso aí para a nossa cidade, e mais propriamente para ajudar a Santa Casa. E, pastor, e como o senhor mesmo mencionou nessa questão, a reforma do pronto-socorro só não ocorreu em função da pandemia, mas assim, ela vai acontecer passando esse momento. A gente espera estar para... Agora já existe uma luz no fim do túnel, que já começa a se discutir em datas para começar a vacinação contra o Covid. Assim que essa situação for resolvida, a reforma vai acontecer,
Sim, até a gente esteve conversando, né, com o prefeito a respeito disso, né? E ele falou que não, isso daí é uma realidade, realmente vai acontecer no momento certo. É que com essa pandemia não teve como viabilizar isso daí. Mas eu acredito que assim que as coisas melhorarem, com a chegada da vacina, se a gente conseguir aí resolver esse problema com o vírus, eu acredito que logo logo a gente terá ali um espaço ampliado, vai ficar muito bom, porque hoje o espaço ali do pronto-socorro é apertado, às vezes você vai lá, está super lotado, e isso está sem conforto para as pessoas. Então ali vai ser feito um trabalho muito bom, onde vai ser climatizado, onde vai ter, né, cadeiras almofadadas, vai ter toda uma estrutura diferente ali para dar um atendimento melhor, visto que o movimento hoje da Santa Casa é muito grande, por ela ser a Santa Casa hoje ser um polo regional, né? Sim. Pastor, a gente vai fazer um rápido intervalo, tem ainda muitos assuntos para serem abordados, vamos entrar definitivamente em 2020, nesse balanço, e aí também entra essa questão da Covid, e o senhor também teve uma participação no comitê gestor, além disso também a gente teve que criar um novo formato na sessão, as sessões passaram a serem virtuais, então tudo isso a gente teve que se adaptar no meio dessa pandemia. Então, muita coisa ainda para a gente falar a respeito desse balanço de 2019 e 2020. Então, não saia daí, a gente volta já com o programa Ponto de Vista, hoje tendo a presença do presidente da Câmara Municipal no biênio 2019-2020, vereador Pastor Eliezer de Carvalho. Não saia daí, a gente volta já.